A igreja que vai ser salva, o povo que vai ser salvo, que creu no Senhor para a salvação, ela está ansiosa, ela quer ver a face do noivo. Né? E o noivo quer ver a face da noiva. Então a igreja, na palavra, na Bíblia, ela, em várias passagens da Bíblia, a igreja ela é considerada como a noiva que está se ataviando para o noivo que é Cristo. Né? Diz na palavra de Deus que a igreja, os que estiverem vivos, serão transformados, que muitos não creem nisso, mas é a verdade, serão transformados no abrir e fechar dos olhos. E os que estiverem mortos, já morreram, já foram sepultados, que desceram à sepultura com a esperança de ver a glória de Deus, esses ressuscitarão dos mortos um corpo incorruptível também. A igreja subirá, a noiva, ataviada, toda de vestes brancas, diz lá em Apocalipse 7, todos de branco, com palmas na mão, e encontrarão com o noivo nas nuvens. E a Bíblia diz que haverá a festa nupcial. Quantos anos são? 7. Não. São 1000 anos. Né? 1000 anos de gozo, 1000 anos só de festa, de alegria. Né? Enquanto só de gozo, só de alegria, de coisa santa, né? Que é a festa nupcial, né? A igreja, porque aqui a gente chora, sofre, padece, maltratada, às vezes a própria família, perseguição, e traição e tanta coisa, né? Então a noiva ela vai se encontrar com o Cordeiro, né? Vai se encontrar com o Cordeiro para viver constantemente com o Cordeiro. Tá aí o símbolo aí, o Cordeiro e a noiva. É o símbolo da igreja, né? A igreja está esperando nesse dia aí. Grande dia do Senhor, né? Grande dia. Quem crê nisso aqui? Todos creem, não? Com certeza. Amém. Aleluia. Nós cremos, nós estamos falando a coisa que nós cremos, né? Já é coisa nossa, graças a Deus nós, né? Já conhecemos que é verdade. Isso aí é sábio, viu? É. A Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar. Ele ali fica só ouvindo. Continua salvador ao homem pecador. Glória ao grande e poderoso Deus, que mandou a redenção dos céus. Em Jesus a fonte do perdão, eterna salvação. Sedentos vinde ao manancial de vida eterna. Quem ao convite não se recusar, com Cristo irá reinar. Glória ao grande e poderoso Deus, que mandou a redenção do céu. Em Jesus a fonte do perdão, eterna salvação. Quem queira glória e como o Senhor, e ver seu esplendor, contrito deve receber a luz, ouvindo a glória ao grande e poderoso Deus, que mandou a redenção dos céus. Em Jesus a fonte do perdão e eterna salvação. Glória a Deus. Aleluia. Hino de salvação. A guerra se levanta com ímpeto e furor, mas nós resistiremos, pois à frente está o Senhor. Soldados valorosos, nós somos de Cristo Rei. Soldados da verdade, que amam a sua lei. Em toda a
118. O 118, Sim. João 2. As bodas em Caná, a água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Capernaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém. Amém. Jesus ele era muito poderoso na palavra, poderoso, tinha o poder de operar maravilhas, sinais, não é? E aqui foi um dos, como ele fala aqui, o primeiro sinal, a primeira maravilha que ele fez, em transformar aquelas águas em vinho. E ele sempre ele atendia aqueles que clamavam por ele. Ele despediu vazio, alguém que chegou para ele de um coração sincero, inteiro, e despediu vazio, né? Pelo contrário, ele sempre atendia. E aqui, quando a mãe dele falou para ele isso, ele ainda falou assim: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E quando a gente lê isso aqui, a gente imagina que ele não fosse atender aquele pedido, não é verdade? Mas, no entanto, ele atendeu. Mesmo que ele falou: não é chegada a minha hora. Mas ainda assim ele atendeu. Então o Cristo, ele sempre foi essa pessoa, esse ser, que ele não despedia vazio aqueles que chegavam até ele. Ele sempre teve muito cuidado do seu povo, daqueles que estavam em sua volta. Vem cá, meu amor, vem cá. Seja qual fosse a sua causa, seja qual fosse a sua necessidade, seja qual fosse o seu problema, mas todos eles, para ele havia uma solução. Quantos chegaram para ele desanimados, como quem estava, como alguém que tinha desistido da própria vida, desistido de si, não acreditava mais em si mesmo, estava desesperançado, não havia mais neles esperança, né? Mas nas palavras do Senhor Jesus Cristo, quando eles ouviam aquelas palavras, dentro deles nascia uma nova vida, uma nova esperança. Não é verdade? Quantos chegaram enfermos na sua carne, no seu corpo físico, e ele curou aquelas enfermidades físicas também? Quantos chegaram com enfermidades na alma, angustiados, tristes, desesperançados, e ele também avivou, animou aqueles que estavam assim. Até mesmo os que chegaram, como aquela mulher que foi pega em adultério, né? Que segundo a lei dos judeus, a mulher pega em adultério, ela deve morrer apedrejada, e essa lei até hoje ainda prevalece para os judeus, né? E mesmo aquela, quer dizer, falando moralmente, na sua moral, naquele momento ela estava totalmente enferma. Ela estava como alguém que estava com um câncer para morrer, não é?
Porque não havia moral para a mulher que era pega em adultério naquela lei. Então, moralmente, ela não tinha vida para aquele povo. Mas até mesmo aquela enferma na sua moral, ele levou para ela uma esperança. Quando ele falou, quando chegaram aqueles para ele, perguntaram o que deveriam fazer com ela, e ele olhou para eles e falou assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos calaram e saíram. Né? E ele falou assim: mulher, cadê os teus acusadores? Vai, não peques mais. Não foi assim? Então, e quantos até mortos estavam mortos, já não tinham mais vida, e também ele curou e restituiu a vida. Então esse é o nosso Senhor Jesus, né? E é Ele que está presente no nosso meio nessa noite também. Louvado seja Deus. Né? E aqueles mesmos sinais, aquelas mesmas maravilhas que Ele operava naquele tempo, Ele opera hoje no meio do seu povo. Ele opera na minha, na sua, na vida de cada um de nós que estamos aqui, Ele opera. Basta que nós creiamos e basta que nós tenhamos fé nele, acreditemos nele. E basta que nós também o tenhamos como o nosso Senhor. Não é? E a partir desse momento, ele também passa a fazer morada na nossa vida. Não é verdade? Ele passa a tomar conta, a dirigir os nossos caminhos. Casal lindo, já 50 anos aí, bodas de 50 anos, né? Bodas de ouro. É muita água que passou debaixo da ponte aí, viu? Muita prova, né? Muitas vitórias. Muitas provas, muitas vitórias, muitas lutas. Mas não foi de qualquer maneira que chegaram. E com certeza se chegaram é porque o Senhor ajudou eles a chegar até aqui. Com certeza. Porque toda vitória é uma grande vitória. E não há vitória se ela não vier das mãos de Deus. Ele é o Deus da vitória, né? Glória a Deus, né? Então, meus caros, é isso. E aqui está, esse mesmo Jesus está hoje no nosso meio, e ele falou que todo aquele que cresce nele e que fosse batizado seria salvo. Glória a Deus. E que quem não cresce já era condenado. E falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. E bem-aventurados somos nós que estamos aqui hoje, que já obedecemos a Deus nesse mandamento de crer e de batizar nas águas do batismo também. Né? E nascer uma nova criatura, porque o batismo ele é renascimento. Como hoje é uma festa, um evento desse, ele é uma nova fase, né? É mais um momento, é um momento que se une para reconhecer, para comemorar 50 anos. Isso é bom, isso é agradável a Deus. Que haja esse reconhecimento, esse momento de reflexão e de ação de graça e de alegria por essa vitória. Não é? Uma coisa que está tão hoje combatida, que é o matrimônio. E pessoas que firmam nisso e até hoje estão firmes aí, dão esse exemplo e param para comemorar, para dar valor, para valorizar essa união, essa instituição que é o matrimônio, né? E isso é agradável aos olhos de Deus. E é um recomeço também, vai continuar a trajetória da vida. Agora 50 anos, se Deus permitir, agora vamos buscar os 60 anos, não é verdade? Vamos buscar os 70 anos, 80 anos, não é? Por que não? O vinho novo já foi lançado, né? Hoje Deus renova essas forças aí. Não. Exatamente, e aqui essa palavra fala exatamente disso, né? De transformação. Daqui mais 20 anos nós estamos aqui de novo.